Entregar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir é um desperdício. E para mim a mesma coisa acontece com a inteligência artificial. O que esse empresário hoje está perdendo e não trazer essa ferramenta para sua estrutura? Ele está perdendo dinheiro, ele está perdendo tempo, ele está perdendo energia, ele está perdendo produtividade, ele está perdendo eficiência. Eu poderia fazer uma lista aqui de tudo que ele está perdendo. Advogados, não é sobre competir. Empresários, não é sobre competir. É sobre utilizar ao seu favor. Eu pergunto para quem está nos acompanhando, Fonseca, será que alguém acompanhando aqui nos últimos anos não compartilhou nenhum tipo de dado pessoal da empresa por e-mail, pelo WhatsApp? É isso aí. Tiagão, obrigado. Pessoal, é isso e até o próximo episódio do Cicast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cicast. E pessoal, hoje eu trago um assunto que ao mesmo tempo é um assunto polêmico, é um assunto que está ganhando as grandes mídias, é o assunto do momento, é o assunto que vem fomentando cada vez mais o mercado digital, o mercado físico, o mercado tradicional. E eu vejo que muita gente tem dúvidas sobre esse tema e trouxe uma pessoa que é extremamente especialista no tema, Thiago Silva. Thiago Silva veio para desmistificar um pouquinho do tema de inteligência artificial. Thiago, a mesa do Cicast é sua. Espero que o nosso papo seja extremamente proveitoso, não só para nós, mas também para nossa audiência, tá? Então fica à vontade e o microfone é teu, pode dar a tua palavrinha, cara. Maravilha, Fonseca. Prazer, pessoal. Sou Thiago Silva, uma honra estar aqui no Cicast. A gente vai falar hoje sobre, se não um dos temas mais hypados, né, do momento, um tema que realmente hoje está sendo normalmente publicado 10 mil citações diárias na internet somente do Brasil. Inteligência artificial, famosa IA. E eu vim falar aqui de forma prática, de forma que realmente as pessoas possam absorver o conteúdo que a gente vai falar aqui hoje e levar para o seu dia a dia, colocar em prática, fazer da maneira mais prática e simples possível, é claro, sempre gerando resultado. Fonseca, esse é um ponto muito importante, a gente vai falar mais aqui. Inteligência artificial é para simplificar a vida das pessoas e gerar resultado, porque senão é só modinha. Sem resultado é modinha, né, cara? Exato. E Thiago, antes de adentrar no assunto, tá? Um passarinho verde me contou que no dia 26 de maio você participa de um evento para empreendedores aqui em Belo Horizonte. E aí, conta pra gente um pouquinho, cara. Poxa, vou estar presente no C-Experience, né, com grande honra, aqui em Belo Horizonte, ao lado de grandes nomes, o Fonseca, o Pedro da Beg, a Marcela, o Geraldo Rufino. São pessoas que tanto me inspiram e, poxa, eu tenho certeza que até lá muita novidade vai ter acontecido sobre inteligência artificial. E eu vejo esses eventos, Fonseca, assim, quando você me fez o convite, né, e falando aqui também, eles são uma explosão de oportunidade, né? Eu costumo traduzir esse tipo de evento e ecossistema como literalmente uma maçã que, ao mordê-la, eu sei quantas sementes existem dentro delas. Mas eu só vou saber quantas maçãs existem dentro de cada semente se eu pegar aquela semente e jogar ao solo. Eu trouxe essa analogia ou essa parábola para traduzir justamente um evento como esse. Eu só vou saber a quantidade de negócio que eu vou poder fazer, quantidade de pessoas que eu vou me conectar, o quanto aprendizado eu vou ter se eu realmente estiver presente neste evento. Eu frequento eventos como esse desde 2005, eu era bem jovem mesmo, e eles mudaram completamente a minha vida. E graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de estar transbordando. Né? Tudo que eu aprendi e venho aprendendo, eu tenho um coração ensinável muito grande. E quando eu não estou lá no palco, eu estou ali na coxia, nos bastidores, aprendendo com quem está falando, porque sempre tem grandes aprendizados com esse time que vai estar presente lá. Pô, legal. E é bacana, né, cara? Porque, assim, evento, às vezes você precisa de uma pílulazinha para poder mudar teu jogo, né, cara? É um insight para poder mudar teu jogo. E eu acho que as histórias inspiradoras também, né, fomentam muito isso na gente, né? E é o que a gente quer proporcionar nesse evento, que
na minha visão, vai ser incrível, tá? É o que você falou, são grandes nomes em cima do nosso palco. Então, é a primeira edição do Sea Experience aqui em Belo Horizonte, no dia 26 de maio. E se você quer entender um pouquinho mais do nosso evento, se você quer participar do nosso evento, eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. E agora, vamos falar do que interessa, cara? Vamos falar de IA? Vamos lá, vamos falar de inteligência artificial. Boa. E Thiago, assim, pra gente começar com o pé na porta, tá? É um mercado novo, tá? É um mercado que tá cada vez mais acelerado e eu vejo que é um mercado que coloca muito medo também nas pessoas. Eu já ouvi várias vezes pelos corredores que a IA ela veio para substituir o trabalho humano e que muita gente vai ficar desempregada ao longo do tempo. Traz um pouquinho da tua visão, cara, sobre isso, desmistifica isso um pouquinho pra gente, se realmente a IA veio para substituir ou se ela veio para complementar, né? Excelente. Acho que 10 a cada 10 eventos que eu participo, essa pergunta ela é feita. E eu tenho, né, justamente uma visão aí, depois de muito aprender, né, me especializar, acho que é legal compartilhar, né, eu atuo com inteligência artificial, Fonseca, desde 2019. Você fala, caramba, mas como, né? Já existia? Já existia. Em 2019 eu estive no Vale do Silício e eu estive durante uma aula em Berkeley, né, uma das instituições mais renomadas de tecnologia, já o primeiro contato com toda a história, com toda a metodologia, com vários tipos de aplicações que naquele momento já eram utilizadas e de lá para cá, né, na minha jornada de empreendedor, eu atuei com tecnologia e a inteligência artificial ela sempre estava ali, de alguma forma sendo impactada no meu dia a dia, de alguma forma trazendo uma novidade. E é de fato, né, a virada de chave veio com o lançamento da inteligência artificial generativa, né, que foi ali nos anos 2022, 2023, quando o ChatGPT é lançado, mais precisamente ali em novembro de 22, ele completou 3 anos em novembro de 2025. E aí sim, ele passa a dar acesso, né, para as pessoas utilizarem no dia a dia a inteligência artificial. Eu trouxe um pouco desse contexto, né, porque desde 2019 eu venho me relacionando com a IA, e o ano passado, para me aprofundar ainda mais, eu me certifiquei pelo MIT Inteligência Artificial Generativa para negócios, para justamente trazer essa ferramenta para a realidade de todo e qualquer tipo de empresa. E pegando, né, o que você trouxe, sim, causa uma apreensão muito grande, causa às vezes um certo medo, um certo receio. Mas tudo que é desconhecido, ao primeiro momento, também gera isso no ser humano. O ser humano, o que ele não conhece, o que ele não tem domínio, ele rejeita, ele se amedronta, né, até que isso passe a ser normal. Então, acho que faz tudo parte ali de uma nova tecnologia, mas uma tecnologia que não é como outras tecnologias que vieram para a humanidade. Acho que é importante, desde já, no início, deixar bem claro isso, Fonseca. Nunca na história da humanidade uma tecnologia fez o que a inteligência artificial faz. Que legal. E aí vocês perguntam, né? Mas o que, Thiago? Pela primeira vez na história da humanidade, uma tecnologia simula a cognição humana. Ela simula o pensamento humano. Eletricidade, fogo, internet, nenhuma delas fez o que a IA faz. Por isso, talvez até esse grande receio, esse grande medo das pessoas de algo tão grandioso. A IA chegou chegando, né, cara? Chegou chegando e vai cada vez mais estar presente nas nossas vidas. Então, para falar um pouco mais sobre isso e conectar com o que realmente eu hoje acredito, é que a gente está só no começo. Por mais que tenhamos aí mais de 3 anos de ChatGPT, o ChatGPT, quando ele completa 3 anos, ele atinge 300 milhões de usuários ativos. Isso foi em novembro de 2025. Nós estamos agora em abril de 2026, ou seja, a gente está falando aí de 5 meses, ele bateu 900 milhões de usuários agora. A gente tem quase que mais de 3 vezes o número de usuários ativos semanais. E esse número não para de crescer, porque agora a gente está na fase que as pessoas cada vez mais têm conexão com o IA, elas têm menos receio, a barreira de entrada vai diminuindo, o acesso, o valor também vai caindo, e as pessoas começam a utilizar cada vez mais, e isso fica cada vez mais popular. Acho que
É a palavra, né? A IA, ela popularizou, né? Então, hoje, independente de classe social, do que você trabalha, a IA, ela consegue te munir de alguma informação ou de alguma ferramenta técnica para aquilo que você precisa executar, né? Perfeito. E falando de execução, eu vou pegar o gancho do que você falou, Thiago, ela vai substituir as pessoas, né? Eu tenho muito claro para mim que a inteligência artificial, ela não vai substituir 100% dos humanos. Se eu fosse florear um pouco aqui, ou talvez romantizar, eu estaria falando que ela não iria substituir, mas o que a gente vem vendo é que cada vez mais ela vem potencializando ali muitas tarefas repetitivas que eram somente feitas por humanos, e alguma delas, inclusive, sendo substituto, certo? Porém, eu tenho algo para mim muito forte, que o humano que não queira ser substituído por uma IA na sua essência, no seu trabalho, na sua função, ele tem que aprender a utilizar a inteligência artificial. Ele vai começar a liderar a inteligência artificial, né? É Exatamente. Então, o que eu digo é, a IA, na sua essência, não vai substituir o humano por si só. Ela vai substituir o humano que não utilizar inteligência artificial. Então, se você, desde já, quer uma dica, se você tem de 0 a 100 anos, comece a utilizar a inteligência artificial hoje. O melhor dia para usar a IA, Fonseca, era ontem. Se a pessoa não começou, foi ontem. Já está atrasado. Já está atrasado, mas ainda está em tempo. Porque não é uma modinha, não é um hype, não é uma onda. É um tsunami. E você tem duas escolhas, ou nadar para surfar esse tsunami ou você vai ser engolido. Pô, legal. E você que está assistindo, já deixa nos comentários qual é a tua maior dúvida referente a IA. E conta pro Fonseca, você já utiliza IA dentro do teu negócio? Se não, por quê? Qual o teu receio? Depois eu vou fazer um combinado com o Thiago vai passar nos comentários fazendo todas as respostas e onde possível eu queria um vídeo seu explicando um pouquinho mais sobre as dúvidas da nossa audiência, fechou? Com certeza. Compromisso? Pode mandar por aí que a gente vai responder. Boa. E, Thiago, a gente estava falando agora há pouco, né? A gente fez até uma analogia bem legal que entregar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir é um desperdício. E para mim a mesma coisa acontece com a inteligência artificial. E hoje eu vejo que vários empresários são excelentes tecnicamente, né? Mas ainda, cara, não conseguiram se adaptar ou trazer a inteligência artificial para dentro do seu negócio. Esse empresário que hoje tem muito conhecimento técnico, tá? É um empresário que se conecta, mas é um empresário que ainda não entendeu que a IA é a nova eletricidade para o negócio. O que esse empresário hoje está perdendo e não trazer essa ferramenta para a sua estrutura? Ele está perdendo dinheiro, ele está perdendo tempo, ele está perdendo energia, ele está perdendo produtividade, ele está perdendo eficiência. Eu poderia fazer uma lista aqui de tudo que ele está perdendo. Eu costumo dizer, pegando exatamente o exemplo que você trouxe da Ferrari, que hoje existem dois tipos de empresário. O empresário que está no grid de largada da Fórmula 1 com uma Ferrari e o empresário que está do lado dele com o Fusca. Fonseca, eu sou um fã do Fusca. Quando meu pai faleceu, ele deixou um Fusca e eu era apaixonado com esse Fusca, sempre gostei. Mas em qual corrida um Fusca consegue competir com uma Ferrari? É impossível essa competição. E a Ferrari são justamente os empresários que hoje já estão utilizando inteligência artificial. Thiago, mas esse cara não sabe dirigir essa Ferrari. Se esse cara minimamente souber dirigir um carro, ele vai começar a andar nessa Ferrari e com o tempo ele vai ver o potencial que ela tem e vai acelerar fortemente, deixando todo e qualquer competidor para trás. Eu costumo dizer, se você que está vendo, assistindo e ouvindo esse episódio, e assim eu falo nas minhas palestras, se você não está utilizando inteligência artificial, eu convido você a olhar para o lado. O seu concorrente provavelmente já esteja utilizando inteligência artificial. E utilizar da forma correta, né? Porque hoje eu vejo que muitos empresários utilizam a inteligência artificial para escrever texto e para fazer coisas corriqueiras do dia, né? Mas eu acredito que a partir do momento que aquele empresário ele consegue se especializar no tema, você consegue otimizar muito tempo do teu negócio, né? Você consegue otimizar a produtividade e você consegue trazer mais resultado financeiro também para o teu negócio, né? Perfeito. Vou deixar aqui desde já um ouro para quem está ouvindo e assistindo. Eu presto consultoria para várias empresas de como implantar inteligência artificial. E a gente utiliza uma metodologia chamada DTO. Para eu entender aonde a inteligência artificial vai poder ser aplicada na empresa, eu quero saber
Aonde existem oportunidades de ganhar mais dinheiro, que é o D, de economizar tempo, que é o T, e aonde essas oportunidades impactam diretamente o negócio, DTO. É algo simples, mas que gera muito valor para a gente poder minimamente ter uma estrutura de utilização de inteligência artificial. Como você bem mesmo disse, a primeira onda de utilização de inteligência artificial foi feita para consultas básicas, que ainda é muito utilizado e gera-se valor também. Né? Poxa, se eu antes escrevia um e-mail, se eu antes fazia uma proposta comercial, se eu antes tinha qualquer tipo de processo ali que eu levava muitos minutos, horas ou até mesmo dias, por exemplo, criar uma apresentação, que é muito comum, e agora eu faço isso em segundos e com uma qualidade extremamente melhor. Pessoal, existe um ganho de eficiência, existe um ganho de produtividade. Porém, essa é só a ponta do iceberg. Quando a gente fala de implantação de infraestrutura de inteligência artificial, é quando a gente faz conexões entre áreas diversas, entre processos diversos, né? E a gente deixa com que a inteligência artificial ela seja, de certa forma, até autônoma, para nos ajudar ali no dia a dia, em tomadas de decisões, né? Em preditividade, em diversos processos. Então, o primeiro passo que eu vejo é gerar uma confiança para todo e qualquer tipo de processo que sejam essas consultas. A partir disso, sim, nós vamos pensar como todo e qualquer projeto numa empresa. Fonseca, é muito importante dizer isso. Fonseca, tem algum projeto em alguma empresa que você conhece que dá certo sem ter um dono? Não. Tem algum projeto em alguma empresa que você conhece que dá certo sem ter métricas? De forma alguma. Sem ter rotina desse projeto? Assim funciona para a inteligência artificial. Legal. Quando Stanford e MIT divulgam recentemente que 95% dos projetos de inteligência artificial fracassam, é para vender muita mídia, né? Que isso sai, ó, 95% dos projetos de inteligência artificial fracassam. Quando você vai entender o paper, quando você vai a fundo ler o que foi medido durante essa pesquisa, esse estudo, eles mostram que o fracasso está atrelado a não fazer parte da cultura, não ter um dono no projeto, não ter métricas, não ter rotina. Para a inteligência artificial funciona da mesma maneira e assim você consegue escalar o que eu não falo que é simplesmente uma tecnologia. Isso aqui talvez poucas pessoas tenham ouvido, porque eu recentemente tenho reforçado isso cada vez mais durante as minhas falas, que a inteligência artificial ela não começa pela tecnologia, ela começa pela mentalidade. Forte. Quando a gente para de pensar em tecnologia e pensa em mentalidade de IA, eu hoje tenho uma facilidade muito grande de identificar, através da estrutura que um PME, ou seja, um pequeno e médio empreendedor tem na empresa dele, aonde a inteligência artificial pode ser implantada. Mas eu só consigo fazer isso com uma visão muito clara, prática e rápida hoje, porque a minha mentalidade o tempo todo está pensando como utilizar a inteligência artificial durante aquela jornada do cliente, durante aquela jornada do fornecedor. E aí a gente vai para um estágio que é justamente aonde os gestores, que a gente está falando muito para eles aqui, devem pensar a todo momento. Poxa, se eu tenho esse tipo de processo, como que eu consigo implantar a inteligência artificial nele aqui? Como que isso aqui me gera mais resultado? Ou então como que eu reconstruo o meu negócio utilizando a inteligência artificial como centro? E Thiago, na tua visão, a inteligência artificial, o maior benefício para uma empresa é tempo? Tempo é dinheiro. Então, o maior benefício que eu vejo hoje, ele vai de acordo com a necessidade / dor daquela empresa, Fonseca. Se eu der uma resposta só, eu vou querer generalizar o que eu acho que é muito particular para as empresas. Então, para muitas empresas vai ser tempo, para muitas empresas vai ser economizar ali na linha de custos, vai ser potencializar lucro, aumentar a margem. No final do dia, e é muito legal quando você pergunta sobre isso, a gente faz ali diagnóstico com as empresas, né, que a gente atende e vem ali uma lista de 30, 40 oportunidades. De forma alguma, a gente aconselha
que uma empresa ela adote inteligência artificial em 100% das suas áreas no primeiro momento. É como um bebê que primeiro ele começa a rastejar, depois engatinhar, depois andar, para depois correr. Poxa, vamos olhar onde a gente consegue inicialmente, com o mínimo investimento, o mínimo esforço, gerar o máximo de retorno utilizando inteligência artificial. E só depois a gente ir cascateando isso para as demais áreas da empresa. Não estou falando nada diferente do que outros projetos fazem. Olha o quanto isso conecta com a inteligência artificial. Parece óbvio, mas ainda assim a gente está vendo hoje muita gente querer fazer de qualquer forma, ou então o gestor virar e falar assim, a partir de amanhã todo mundo tem que usar inteligência artificial na minha empresa. As pessoas saem perdidas. E interessante, né? Porque hoje a inteligência artificial, você consegue aplicar ela em vários âmbitos do teu negócio, né? Pelo menos o que eu vejo, né, dentro das empresas é que a IA cada vez mais vem dominando os setores comerciais. Até por produtividade, né? Porque hoje eu consigo atender uma quantidade X de leads, né? De prospectos ali no X1, né? Perfeito. No WhatsApp. Agora, uma inteligência artificial, a gente consegue escalar isso aí com agentes, assim, né? De forma incalculável, né? Mas, de novo, a IA ela precisa receber um comando, né? O comando para a IA também precisa ser claro. Então, se eu não consigo transcrever para a IA qual é o meu produto, qual é a minha persona, né? Para quem eu quero vender e como eu quero vender, eu acredito que o trabalho também não seja um trabalho tão eficiente, né? Completamente. Como que o empreendedor hoje pode conduzir um processo comercial dentro da sua estrutura utilizando as ferramentas de inteligência artificial? Eu até gravei na semana passada com o Sverzuti, um podcast, tá? Ele é da Constance. Então, hoje, ele gerencia aí mais de 390 lojas da Constance. E ele trouxe uma coisa para mim que eu acho assim, eu concordo e acho muito interessante, né? Quando a gente fala da IA substituir o humano, né? Eu acredito que ela substitua até uma linha, só que uma das vantagens competitivas do ser humano sobre a IA é que a IA, ela não tem sentimento. Né? Então, Perfeito. principalmente no processo de venda, né? Perfeito. No processo de venda, muitas vezes você consegue converter porque você coloca sentimento e você consegue tocar na dor daquela pessoa que está consumindo o teu produto. Como trabalhar isso, cara, numa inteligência artificial? Legal. Fonseca, me permita comentar o seguinte, a IA ainda não tem sentimento. Porque, poxa, na evolução que a gente está, o caminho que a gente está trilhando, já... Muitos estudos já se questionam se ela tem ou não sentimento, se existe ali uma AGI, que é o superagente de inteligência artificial, se ele já vai ter essa capacidade, né, que ainda é algo muito peculiar do humano, mas que está cada vez mais próximo. Falando sobre o processo de venda utilizando inteligência artificial, eu gosto sempre de pensar da seguinte forma. Hoje, uma empresa que atende os seus colaboradores, que atende os seus clientes, em horário comercial, e aí eu tô falando aqui de 8 da manhã às 18 da tarde e final de semana ela não opera, me desculpa dizer isso, mas eu preciso ser muito honesto para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Uma empresa que atua somente de 8 às 18, ela não é um negócio, ela tem um expediente comercial. Por quê? Ainda muito acontece de uma empresa receber uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, que é um canal fortíssimo de venda, 18 horas e 1 minuto, e receber uma mensagem automática. As nossas operações já foram encerradas. Amanhã iremos entrar em contato com você. É frustrante. É muito frustrante. Se a gente falar isso numericamente, a gente está falando que essa empresa atende, se eu considerar ali de segunda a sexta, todo o período disponível das 24 horas por dia, Fonseca, olha esse número, eu já fiz essa conta. Se a gente considerar que essa empresa atende somente de 8 às 18, ela atende de 25% a 27% somente do tempo disponível em 5 dias úteis. 75% ela está deixando de lado. Se eu considerar finais de semana que ela não atende sábado e domingo, esse número vai para 46% a 48% do tempo. Eu estou falando em números, ou seja, em fatos, que uma empresa que hoje atende somente o seu cliente de 8 às 18, ela deixa 50% do tempo disponível para vender na mesa. E quando eu falo na mesa, é para os demais players, para os demais concorrentes fazerem vendas. Então,
um formato muito básico, que já era utilizado hoje de automação, mas sem inteligência artificial, era o dos chatbots. Pessoal, eu falo e repito, chatbot é coisa do passado. Chatbot é coisa engessada. Chatbot é coisa que não é personalizado. Já deu muito resultado? Já foi muito utilizado? Sim. Era o que tinha, né? Era o que tinha, não mais. O ano passado, em uma convenção de uma grande associação de comerciantes do Brasil, eu decretei a aposentadoria de todos os chatbots do Brasil. Porque é coisa do passado. Quando você tem uma nova tecnologia, poxa, a gente tem que virar a chave. Inteligência artificial com os agentes de IA hiperpersonalizado. Não é personalizado, é hiperpersonalizado. Tom de voz, todo o histórico do cliente, hiperpersonalização de ofertas. Tudo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada vez mais acessível, cada vez com custos menores e atendendo com muita qualidade o cliente. Então, falando da área comercial, se você faz tráfego pago, e antigamente você tinha ali formulários para as pessoas se cadastrarem e depois chegava o SDR e ia fazer a qualificação, que é o pré-vendas, para depois passar para um vendedor, poxa, a inteligência artificial já faz tudo isso. Tiago, ela vai substituir 100%? Mais uma vez, concordo que não. Porque se você tiver bons SDRs gerenciando agentes de inteligência artificial, como que hoje grandes e boas plataformas funcionam? Elas estão operando ali 24/7 num sistema digital, porém, tem ali pessoas gerenciando e quando eles veem a oportunidade, eles entram em ação. A própria inteligência artificial, quando ela vê que ela está travada ali no processo de venda, ela direciona, por exemplo, para um humano, que tem sentimento e tem uma palavrinha que eu gosto de acrescentar também, que a IA não tem como o humano tem. Repertório. Por mais que eu gere muita base de conhecimento histórico, Fonseca, o repertório que você tem, dificilmente, se você criar um clone ou um gêmeo digital seu, que hoje as pessoas estão fazendo muito, inclusive o Mark Zuckerberg está criando o clone dele para atuar no dia a dia com os colaboradores, é diferente. Seu repertório, a cada dia, a cada conversa, a cada experiência, a cada situação da sua vida no dia a dia, ele vai sendo incrementado. E não é na mesma velocidade para a inteligência artificial. Então, eu gosto muito dessa palavra repertório também, que olha que legal, conecta muito com eventos. Com comunidade. Essa troca, poxa, eu vou sair daqui hoje, você vai para um evento em São Paulo, eu vou para um outro evento que eu vou palestrar, eu tenho certeza que o repertório que eu vou chegar e o repertório que eu vou sair... IA nenhuma consegue alcançar, né, cara? IA não consegue alcançar. Eu até arrepio de falar isso. Incrível isso, incrível. Esse poder dessa conexão. E aí que tá, vou então já incrementar, aí que tá o grande pulo do gato. As pessoas saberem aonde a inteligência artificial não consegue atuar e gerar de resultado, e gerar de impacto, assim como o ser humano consegue fazer. E é usar de forma estratégica. Você trouxe uma sacada, cara, que assim, se a gente parar para pensar, né? Você falou que 78% do tempo semanal é ocioso, né? Se a gente trabalha ali um expediente de 8 horas diárias, né? 48%. 48% Isso. do tempo você não atende, né? Perfeito. Agora, se você tem uma inteligência artificial atendendo esse seu tempo ocioso, e se você tem uma taxa de conversão de 10, 15, 20% do teu produto em cima dos leads que chegam no teu funil, olha o quanto de faturamento você consegue ganhar com ajuste, né? Então. E às vezes, quem está do outro lado fazendo a compra, a única coisa que ela quer é uma atenção inicial para saber que realmente do outro lado tem alguém falando com ela, que seja IA, que seja pessoa. Eu já caí em funil, cara, de vendas, né? 8, 9, 10 horas da noite, deixei mensagem, fiquei esperando resposta, não tive resposta, e às vezes no outro dia, 10, 11 da manhã, meio-dia, a resposta chega. Só que eu já esfriei, né? E venda é dopamina, né? Total. O processo de venda é processo emocional. Perfeito. Né? E se você tem uma IA trabalhando para você full time, que seja fazendo o trabalho de um SDR, né? A tua taxa de conversão e o teu resultado na ponta é muito maior, né? Total. Eu já participei de processos de funis 100% operacionados com inteligência artificial. E aí tem a diferença, né, de um bom agente treinado e de agentes que, enfim, não foram bem treinados, vou assim dizer. E é impressionante a fluidez que tudo acontece. E nós, como consumidores, em pleno 2026, o que nós queremos é que resolvam o nosso problema.
Quando eu vou em busca de uma compra, eu estou ali disposto a tirar dinheiro do bolso para adquirir algo que vai resolver meu problema. Senão eu não vou comprar, não vou... Poxa, por que não ser just in time? Sendo que eu pego meu telefone, eu faço um pedido do iFood em tempo real. Eu peço um veículo de aplicativo em tempo real. Eu ligo a televisão e assisto o que eu quiser em tempo real. Por que não comprar em tempo real? Quero trazer aqui alguns números também, né, já que a gente está falando do processo de venda. São números que chamam muita atenção, principalmente no que diz respeito ao processo de venda com canal de aquisição via WhatsApp. Fonseca, olha o quanto isso chama atenção. 3 dados oficiais da Meta. Primeiro, o Brasil é o segundo país no mundo com maior número de usuários ativos no WhatsApp. A gente só perde para a Índia. Lá tem bilhões de pessoas. Primeiro dado que chama muita atenção. Segundo dado, o Brasil representa hoje para a Meta o maior faturamento no Meta Business, ou seja, no WhatsApp Business, que é o WhatsApp pago, que dá o selo de verificação que muitas das vezes é utilizado pelas empresas para que elas consigam ali atender de forma massiva e de forma segura. O terceiro dado, vou te perguntar antes de responder, quantas vezes você acha que o brasileiro abre o WhatsApp por dia? Que é considerado uma sessão, que eles chamam. Nossa, por dia. Eu vou te falar que se eu pegar hoje o meu WhatsApp, cara, são 4 horas da tarde. Ó, hoje. Quantas vezes você abriu o WhatsApp hoje? Mais ou menos, Fonseca? Hoje eu já tenho 3 horas e 40 minutos de WhatsApp. Hoje, são 4 horas da tarde. Número de vezes, nossa, não faço ideia. É inconsciente até, né? É inconsciente, exato. Esse número, dado pela Meta, é hoje, em média, de 40 vezes por dia. Eu acho que eu faço muito mais que isso também, tá? Eu também. Mas, em média, o brasileiro abre 40 sessões do WhatsApp por dia, o que dá 1.200 sessões mês, né? Considerando o mês de 30 dias. Por que eu tô falando isso, Fonseca? Porque o WhatsApp é e cada vez será mais um grande canal de aquisição. Se é lá que eu vou e estou fazendo muita venda, é lá que a inteligência artificial pode me ajudar a escalar. Porque eu não preciso ter vendedor 24 horas por dia acordado fazendo essa venda se eu tenho hoje uma tecnologia que faz isso por mim. Então, pessoal, para quem não está olhando com muito carinho o canal de aquisição do WhatsApp, e mais, depende. O que acontece? Vamos falar aqui um bom português. O que acontece? O telefone está lá na mão do vendedor. Vocês que estão ouvindo e assistindo aqui, vocês acompanham todos os dias o que o vendedor está conversando, se ele está seguindo o padrão, se ele está respondendo em tempo hábil o cliente, se ele está dando resposta, se ele está conseguindo quebrar a objeção. Ele responde todo mundo, coisa básica. Pessoal, existe uma métrica, isso aí é dado da Salesforce, que é uma das maiores empresas de CRM do mundo, que diz o seguinte: para cada minuto a mais de espera, o número vai só caindo de conversão. Então, com 1 minuto, eu tenho um percentual de 7%. Com 2 minutos de resposta, já cai para 5%. Com 3 minutos, já vai para 3%. Não sei os números de cabeça, mas eu estou trazendo aqui o que é fato, que para cada minuto de espera, menor é a taxa de conversão. De novo, né, cara? A venda é dopamina, é processo emocional. Se você der tempo para a pessoa pensar, ou ela vai achar um produto que ela vai julgar melhor, ou ela vai achar um produto mais barato, ou ela vai achar uma cor diferente, ou simplesmente ela vai entender que para ela não faz sentido o produto naquele momento, né? Fonseca, olha que incrível isso, me lembrei aqui agora. A minha formação, né, como executivo de multinacional é de varejo. Eu trabalhava em lojas de departamento. O que tem na fila do caixa da loja de departamento ali? Tem normalmente vários itens, souvenirs, que são expostos estrategicamente para as pessoas que estão na fila pegarem ali no impulso. No impulso. Poxa, eu não entro dentro de uma loja de departamento para comprar, às vezes, um chaveiro, para comprar uma capinha de celular, mas a hora que eu estou na fila eu pego por impulso. Sabe o que a empresa fazia a gente aferir também? O seguinte: quanto maior era o tempo de espera, maior era o número de peças que os clientes deixavam naqueles lugares. Porque ela pensa, não preciso Porque ela disso. pensa. E o que ela pensa? Será que eu preciso disso? Mas eu tenho uma conta de luz para pagar, mas eu tenho isso. E o que as empresas vêm fazendo hoje? Eu cheguei recentemente dos Emirados Árabes, caixas 100% autônomos. Eu chego,
Eu não preciso nem passar a peça. Você joga. Eu jogo a peça, é incrível isso. Eu tive na Amazon Go de São Francisco, na Califórnia, que eu pego os produtos, eu não tenho nenhum tipo de fricção, nem para me atender, nem para pagar. Meu aplicativo já está no Bluetooth dos sensores da loja, que isso é IoT, que é inteligência artificial com o hardware, que são os equipamentos, e eles se comunicam e já faz a cobrança do que eu peguei numa loja. Pessoal, sejam bem-vindos, para quem ainda não tinha dado essas boas-vindas, à era da inteligência artificial, a era sem fricção, a era da não mais personalização, da hiperpersonalização, a era das coisas instantaneamente sendo feitas. Eu tô de cara, porque tem coisa que você trouxe que nem eu fazia ideia que funcionava dessa forma. Isso aí que você falou da Amazon, né? Antes de entrar pro digital mesmo, eu trabalhei um tempo também no comércio, né? E no comércio a gente aprendeu muito essa estratégia de frente de caixa, né? E eu caio nessa estratégia até hoje, cara. Eu não posso ir, por exemplo, na Leroy Merlin. Na Leroy, a hora que você entra, tem de tudo e mais um pouco, né? E às vezes você vê, um exemplo bobo, um alicate, você pega e joga no carrinho. Só que é o seguinte, cara, você já tem 3 alicates em casa, você não precisa daquele. Mas a cor era diferente, você lembrou de alguma coisa, jogou e comprou na emoção. Total, né? impulso. Da mesma forma, quando a gente está ali no e-commerce, no marketplace, e aí a inteligência artificial, ela entra como recomendação. Então, a hora que você está ali fechando um carrinho, muitas das vezes ela vai te oferecer um produto que você olhou no passado e não comprou. E aí você pensa, né, bruxaria. O que tá acontecendo, cara? Como é que eles sabem que eu preciso de um tênis? Exato. O que está acontecendo? Isso, Fonseca, desde os anos 2000 e alguma coisa, já acontecia quando você utilizava uma compra no e-commerce. Só que a gente não sabia que era inteligência artificial. A gente, eu considero a segunda onda da inteligência artificial, esses anos 2000, a gente tinha ali também recomendações quando eu vou assistir um streaming. Quando eu vou ver e cada vez isso é mais real, né? Poxa, quando eu vou ver um filme na Netflix, ele me recomenda algo com base no que eu já assisti, dos meus gostos, né? E a terceira onda que a gente fala é a onda da generativa. ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud, entre outras. E já deixando aqui uma sementinha, a quarta e a quinta onda já está sendo feita. Em primeira mão, hein, pessoal? Ó, presta atenção, hein? Pessoal, terceira onda considerada inteligência artificial generativa, ela antecede a quarta onda, inteligência artificial com blockchain. E a quinta onda, que para mim é algo que sempre quando eu falo dá um frio na barriga, é a inteligência artificial e computação quântica. E falar de inteligência artificial e computação quântica é falar de impactos, resultados, de transformações que a gente precisa, às vezes, até preparar melhor as pessoas para ouvir. Mas eu vou dar um spoiler aqui. A gente pode estar diante e cada vez mais próximo da descoberta de todas as curas de doenças da humanidade, utilizando inteligência artificial e computação quântica. Computação quântica. E eu acho que tem alguns pontos interessantes, né? Até é um dos pontos que eu ia abordar, porque eu acho que a inteligência artificial, assim como qualquer mercado, tem o seu lado positivo e tem o seu lado sombrio, né? O seu lado negativo, né? Então, assim, três assuntos, tá? Que eu gosto de abordar bastante e que vão de encontro, e eu queria um pouquinho da tua opinião. Primeiro, né, quando a gente fala das guerras, né, inteligência artificial acaba sendo uma das maiores armas do momento. Aconteceu agora recente, né, a derrubada do líder do... Nicolás Maduro. Não só do Nicolás, mas também do Irã agora também. Certo. Foi através de drone, foi através de inteligência artificial, né? Uhum. Então, esse é um ponto, né, as guerras. Acho que um segundo ponto é que cada vez mais as pessoas estão vulneráveis a golpes por causa da inteligência artificial. Então, hoje, eu consigo clonar a tua voz e mandar para uma outra pessoa e dificilmente a pessoa vai saber distinguir se é você ou se é um clone, se é um golpe, enfim. Uhum. E a medicina também, né, Perfeito. cara? Que já entra como um ponto extremamente positivo. Como é que você analisa hoje, cara, esses 3 pilares e principal, que eu acho que todo mundo já passou por uma tentativa de golpe na internet, né? Como é que uma pessoa pode saber se aquilo que está acontecendo é real, se é uma IA e se ela está sendo manipulada de alguma forma? Perfeito. Então vamos lá, começando pelas guerras, né? Eu sempre costumo dizer que nenhuma tecnologia, pelo menos assim eu venho estudado muito sobre elas, foi criada especificamente para o mal,
para o lado sombrio. Pelo contrário. Todas elas, né, desde a pólvora, eletricidade, internet, né, e se a gente fala de internet aqui, hoje o maior volume de tráfego de acessos do mundo é para pornografia. Pô, será que lá atrás, quando criaram a internet, pensaram nisso? Pensaram nisso, né? Eu acredito que não, mas infelizmente é um caminho, né? O maior volume de tráfego hoje de acesso à internet é para pornografia. Exato. É um vício da humanidade, né, cara? Exato. Então, eu vejo que todas as tecnologias, no momento em que elas foram ali descobertas, existia sim, e eu acredito muito isso como um ser humano que acredita no ser humano, que vê, né, o máximo de coisas boas das situações que foram feitas para o bem. E, de alguma forma, da mesma forma que a pólvora, a eletricidade e a internet, foi sendo desviado ao longo do caminho, porque eu considero que o inimigo está solto aí de alguma forma querendo mudar o rumo. Segundo ponto, falando aí sobre os golpes que você trouxe. Os golpes são golpes desde a Idade Média. Só sofisticaram, Só né? foram sofisticados, só foram mudados, só foram aperfeiçoados, só foram aprimorados e informatizados, se assim a gente puder chamar. Então, eu tenho, né, minha mãe faz 70 anos esse ano. Eu sempre falo com ela, mãe, se te pedirem Pix no meu nome, não aceite. Se te ligarem, desliga e me liga. Então, acho que está muito da parte educacional. Eu sei que, infelizmente, acontece muito, mas acontece muito, Fonseca, com o pequeno e acontece muito com o grande. O BTG, recentemente, cerca de 15 dias atrás, divulgou uma evasão hacker que roubou mais de 100 milhões de reais deles. O BTG é uma das maiores instituições financeiras do mundo. Passar por uma situação dessa. Onde que eu quero chegar? Da mesma forma que tem gente pensando muito em como utilizar para o bem, infelizmente tem gente pensando ali em como fazer daquilo ali realmente algo, uma arma, vamos dizer assim. Então, a gente vai estar dos dois lados. Thiago, qual é a fórmula para não cair num golpe? Se eu tivesse, consigo identificar. Se eu tivesse, talvez eu estaria vendendo isso. Mas o que eu falo é, desconfie, na dúvida, desconfie. Na dúvida, existem hoje ferramentas que você consegue, talvez o que eu vou falar aqui, se tiver professor nos assistindo, vai poder utilizar agora nas suas conferências de provas e até mesmo projetos. Mas existe ferramenta hoje que consegue identificar se a resposta do aluno numa prova ou num trabalho foi feito ou não com IA. Plágio, né? Você Plagiou, consegue, exato. Então, os trabalhos de TCC, né? Tem exato. Tem. Então, tem as ferramentas que fazem essa checagem. Pô, essa imagem é feita com IA, esse áudio tem indícios de inteligência artificial. Hoje, essas ferramentas, Fonseca, elas estão um pouco mais soltas, vamos dizer assim, do que internas dentro de um sistema como, por exemplo, um Mac. Mas a tendência é que cada vez mais, com a explosão da inteligência artificial, o próprio WhatsApp, ele tem ali nativamente ferramenta que identifique se é um áudio com IA ou não, com imagens de IA ou não. O que eu digo é, na dúvida, poxa, será que eu tô caindo num golpe? Dê um passo para trás e vá da forma mais analógica possível conferir. Poxa, recebi um áudio aqui, o Fonseca me pedindo um Pix. Deixa eu ver se é. Fonseca, é isso mesmo? Valida aquilo ali para não cair no golpe e depois querer checar isso. Então, enfim, a gente vive num boom aí de realmente pessoas que estão querendo aproveitar para um lado que não é tão legal. Terceiro ponto que você falou, sobre médicos. Sobre medicina. Exatamente. O Steve Jobs, o Bill Gates, ele disse, cerca de quase 2 anos atrás, ele fez uma previsão, vamos dizer assim, que 3 profissões seriam extinguidas no curto prazo devido à inteligência artificial. Essas profissões foram professores, advogados e médicos. Ele cravou isso. E olha que a gente está falando do Bill Gates, né? Thiago, você concorda 100% com o Bill Gates? Fonseca, Bill Gates sendo Bill Gates, eu não vou duvidar. Mas eu estou acompanhando essa evolução pautada, inclusive, nessas 3 profissões. Vamos lá. Olha como que ele falou faz sentido. O que o advogado faz? Ele pega uma demanda, ele consulta uma base de leis, uma base de informações, interpreta e devolve.
Como que um advogado em sã consciência quer competir com uma inteligência artificial que consegue acessar, Cruzar milhões de dados. cruzar milhões de dados, cruzar milhões de processos, cruzar milhões de informações e devolver isso numa modelagem que já ganhou vários processos, que tem jurisprudência, que tem validação. Advogados, não é sobre competir. Empresários, não é sobre competir. É sobre utilizar ao seu favor. Hoje eu prestei muitos serviços para empresas de advogados, escritórios de advogados, que no início se fecharam para a inteligência artificial. E quando viram, estavam perdendo contratos, porque a inteligência artificial devolve uma demanda dessa em quanto tempo? Em segundos, minutos, de forma muito barata. Poxa, antigamente, eu falo por conta própria, você também deve ter vivenciado isso, você pediu uma demanda para o advogado, quanto tempo levava? Ah, eu vou construir um contrato. Pô, beleza, daqui a uma semana eu te devolvo esse contrato. Cara, e é tão bizarro, né? Recentemente, em uma das nossas empresas, a gente contratou uma ferramenta, né? E essa ferramenta, ela é agora eu estou na dúvida se ela é da Hungria ou se é da Ucrânia, tá? E aí fizemos o processo de onboarding da ferramenta, né? Aquele inglês tosco do leste europeu, que você mal consegue interpretar, e o time ficou cheio de dúvida. Beleza, estão com dúvida, vamos pro FAQ da ferramenta. O FAQ era gigantesco, cara, assim, impossível você ir pro FAQ para poder interpretar. Pegamos o FAQ, jogamos na inteligência artificial, criamos um agente, colocamos a inteligência artificial para poder estudar o FAQ e a partir dali, cara, a gente fazia uma pergunta em português para a IA, ela te devolvia de acordo com as próprias instruções do produto, né? Isso é usar de forma intencional e estratégica. Perfeitamente. Olha para você ver, você criou uma solução que a empresa deveria ter feito e disponibilizado para o cliente. Falamos do advogado, vamos falar do professor. Professor, eu venho de uma formação tradicional, faculdade, fiz pós-graduação, e hoje faço diversos tipos de curso. Cada vez mais, o conteúdo não vai ser destinado a todas as pessoas da mesma maneira. Cada um tem um objetivo dentro de um curso, dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, dentro de uma pós. Então vão ser cada vez mais hiperpersonalizados. Nada melhor, por exemplo, do que ter agentes de inteligência artificial disponíveis. E por que não clones dos professores, avatares dos professores, dando aula no momento em que o aluno quer e não no momento que a escola quer dar a aula também. E para não ficar nada mais chato do que era. Terceiro ponto, médicos. Eu tenho um cunhado que é médico, trabalha em grandes hospitais de São Paulo e ele cada vez mais vem me relatando o uso de inteligência artificial para cirurgias, para identificação de diagnósticos, para cruzar dados de preditividade. Poxa, será que o Thiago precisa ou não dessa cirurgia? Será que existe algum outro tipo de método? Será que existe algum outro tipo de cirurgia feita, já validada, que eu posso indicar para ele fazer também? Medicamentos. Pessoal, mais uma vez, não é competir com a IA, é utilizá-la ao seu favor. E quando a gente vai para uma parte ainda mais avançada da medicina, a gente vai para o lado dos humanoides. Humanoides são robôs com inteligência artificial embarcada e eles simulam pensamentos e comportamentos humanos. Já tem cirurgia, né, cara, feito com humanoide, né? Cada vez mais já estão sendo utilizados humanoides. Hoje em dia, o humano ainda está muito ali na medicina, utilizando a ferramenta de tecnologia para poder fazer a cirurgia. Mas se a gente for para outros países, medicinas mais avançadas, os humanoides já estão cada vez mais presentes. Thiago, eles vão fazer tudo sozinho? Eu acho que vai demorar muito tempo para isso. Vai ter o médico que vai instruir, que vai, enfim, programar esse robô. Thiago, e Fonseca, não é só programar igual a gente programava antigamente, desenvolvendo. É programar mandando um áudio. Robô, Thiago, você vai fazer essa cirurgia dessa e dessa maneira. Preciso que você preste atenção com isso, isso, isso. E o nível de precisão e acurácia, poxa, é incrível. Mais uma vez, não é competir, é utilizar ao favor, é pegar os superpoderes da IA e colocar ele ao seu favor. Agora, na tua visão, você vê
algum risco da IA para a humanidade? Você falou agora, por exemplo, da parte médica, da parte de saúde, né? Recentemente eu estava lendo um artigo, né? E a gente fala das profissões que começaram a perder mercado por causa da inteligência artificial. E assim, foi um dado que para mim foi meio alarmante e assustador, né? Que são psicólogos, né? A psicologia está perdendo espaço para a inteligência artificial. Por quê? Hoje eu não tenho coragem de sentar com o meu psicólogo e contar tudo para ele. Perfeito. Agora eu vou no chat GPT, cara, e eu posso falar que eu não vou ser julgado. Ou seja, eu vou ouvir muitas das vezes o que eu quero ouvir, né? Então, né, no teu ponto de vista, cara, qual o risco hoje da inteligência artificial para a humanidade num contexto geral? Porque a gente fala muito de benefício, né? Perfeito. Mas e os problemas? Perfeito. O problema maior que eu vejo é utilizá-la sem ter contexto ou mínimo conhecimento. Sai utilizando. Peguei e vou fazer ele aqui agora como meu psicólogo, como meu terapeuta. Isso é loucura, fazer isso. Loucura. Sem dar um devido contexto, sem realmente tirar todo qualquer tipo de vício, sem pedir que ele não tenha viés. Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer também, que é o seguinte: a inteligência artificial ela é um produto, certo, Fonseca? Correto. Que empresa que hoje, no mundo, não quer que o cliente seja viciado no seu produto? Pessoal, 100% das empresas, produtos de consumo, serviço, todo mundo quer que o cliente dela seja viciado no seu produto. Fato. Inteligência artificial não é diferente. E onde que eu quero chegar? Inteligência artificial quer que você fique engajado com ela, que você não troque de plataforma, que você utilize o máximo de tokens possíveis, que ela te dê o máximo de resultado possível. E aonde que chega esse ponto, que é um ponto de risco? Quando você começa a achar que a inteligência artificial, ela não tem ali um viés por trás dela, e ela começa a te atender da maneira que ela é a sua melhor amiga, que ela só vai falar coisas boas para você, que ela vai querer te fazer sempre feliz, e você entra num looping achando que aquilo ali realmente é o mundo real. Não, recentemente eu estava vendo alguém escrever alguma coisa para IA e eu até dei uma zoada assim, porque, olá, por favor, você pode me direcionar tal? E sim, parece que tá conversando com uma pessoa pedindo permissão para IA, agradecendo, é uma coisa de louco, né? Algumas pesquisas dizem que o ser humano faz isso por 2 motivos. O primeiro motivo Fiquei muito educado, né? O primeiro motivo é porque pessoas falam que a inteligência artificial dá melhores respostas para quem é educado. Isso não foi comprovado. E o segundo motivo que as pessoas fazem isso é porque elas falam que quando a IA, se porventura se revoltar na revolução das máquinas, ela vai lembrar que você foi educado com ela. Mas isso é mais uma brincadeira do meio da tecnologia. Falando especificamente sobre essa parte de terapia, psicologia, Fonseca, um dado do Harvard Business Review mostra que em 2024 a utilização de inteligência artificial generativa era prioritariamente voltada para consultas. Em 2025, eu estou falando do ano passado, a utilização mais feita através das inteligências artificiais era para parte emocional. Psicólogo, terapeuta. Nutrição também, né? Um mentor ali, de alguma forma, que ajudava essas pessoas. E aí, mais uma vez, não é sobre substituir essas pessoas. Na verdade, é sobre esses profissionais utilizarem a inteligência artificial para serem extensores dos seus trabalhos, extensores dos seus serviços. Então, hoje, quando eu vou lá na minha psicóloga, no meu terapeuta, e eu faço uma consulta, poxa, se eu tiver alguma dúvida no dia a dia, se todo profissional receber uma mensagem de WhatsApp, tiver que responder ali, tirar essas dúvidas, ferrou o tempo desse cara. Por que não criar o seu clone? Nossa, você acabou de me dar uma ideia de produto, hein, cara? Isso é bom, exato. Né? Por que não você ter ali uma ferramenta que permite que o seu cliente, no dia a dia, para qualquer tipo de situação, ele possa fazer uma consulta a um agente de inteligência artificial que tem embarcado nele, né, a sua consciência ou parte dela. Muito legal.
E, Thiago, vamos lá. Falando do empreendedor hoje, né? Vamos colocar no centro do negócio o pequeno e médio empreendedor. Se você pudesse citar 3 ferramentas de inteligência artificial, tá? Que pudessem facilitar a vida desse empreendedor. Então, fala para mim 3 ferramentas e o que essas ferramentas mudaria no ecossistema e do negócio desse empreendedor, como facilidade, por exemplo. Legal, boa. Ó, a primeira delas, e a mais falada, né, na atualidade, o cloud. O cloud, hoje, para o empreendedor, e aí eu estou falando do micro e pequeno empreendedor, então você que está aqui vendo e você que também já tem aí uma escala ainda maior. Você vai pegar o cloud e você vai pedir para ele fazer um dashboard hoje de tudo que você tem de dados. Por mais que eles estejam espalhados em planilhas, num sistema que você utiliza, você vai pedir para ele fazer a leitura desses dados, fazer uma análise e te mostrar o que você realmente precisa saber para tomar as melhores decisões, ter mais margem, ter mais venda, falar ali indicadores que você acompanha hoje no seu negócio no dia a dia. E aí vem sempre uma pergunta na sequência quando eu falo isso, Fonseca, mas eu vou compartilhar meus dados, eu posso abrir meus dados? Essa é uma pergunta que frequentemente eu escuto também. Eu pergunto para quem está nos acompanhando, Fonseca, será que alguém acompanhando aqui nos últimos anos não compartilhou nenhum tipo de dado pessoal da empresa por e-mail, pelo WhatsApp? É o que a gente mais fez, cara. O que a gente mais fez, faz e vai continuar fazendo. Exatamente. E aí eu vejo muita gente falando, poxa, mas vou compartilhar com a inteligência artificial. Pessoal, é o seguinte, vazamento de dados sempre ocorreram e sempre vão continuar acontecendo. As empresas tentam mitigar isso ao máximo. Agora, uma pergunta sequencial. Será que realmente a hora que vazar todos esses dados a pessoa vai querer exatamente o da sua empresa? Você tem 2 escolhas. Poxa, se trancar dentro de um bunker achando que as suas informações são as mais preciosas, ou fazer com que elas sejam lapidadas e sim possam virar um diamante na sua mão utilizando inteligência artificial. Com um detalhe também, quando você dá um de aceite numa ferramenta como essa do cloud, você dá um de aceite em termos e políticas de privacidade de dados que eles resguardam, que vão tratar da melhor maneira esses dados que você está imputando e mais. 99% das vezes, as empresas de tecnologia, eles fazem um movimento que é separar, criptografar esses dados. Então, quando o Fonseca coloca lá o seu nome completo, o seu CPF, a sua data de nascimento, normalmente as plataformas separam todos esses dados. E aí tem a data de nascimento, só que não está atrelada ao seu nome, muito menos ao seu CPF. Um exemplo para ficar bem prático aqui. Se isso te confortou um pouco, comece agora a fazer o que eu acabei de dizer, pedindo para ela criar um painel de indicadores para te ajudar na tomada de decisão. Preciso de um prompt muito sofisticado para poder fazer uma demanda como essa? Se quiser pegar meu áudio aqui e colocar lá, ele vai gerar esse dashboard. Então vamos fazer diferente? Disponibiliza um prompt para a nossa audiência? Com certeza, com certeza. Vou disponibilizar um prompt para ele gerar, por exemplo, esse dashboard, para criar um novo site para você, que é o que eu vou falar na sequência, por exemplo, de marketing, e para criar apresentações comerciais. Boa, ótimo. Para gerar resultado para quem tá... Aí, pessoal, tá vendo? Ó, valoriza o Sicast, porque eu consegui 3 presentes para vocês, tá? Não foi um só não, foram 3. Então, ó, qual vai ser a dinâmica? O pessoal deixa um comentário, chama você no teu Instagram. Como é que você quer fazer? Eu vou disponibilizar para o seu time. Fechado. Ou, não, melhor. Todo mundo entra lá no Thiago, com TH, fsilva.ia no meu Instagram, manda Sicast e eu já vou deixar a automação da inteligência artificial programada para gerar o prompt para vocês. Esse cara é o cara. Então, pessoal, ó, vamos lá. Ó. Vocês vão entrar lá no Instagram do Thiago. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Vocês vão mandar a palavra Sicast e vocês vão receber 3 prompts de presente do Thiago aí, em parceria com o Sicast Podcast. Maravilha. É isso aí. Primeiro ponto que a gente falou aqui, então, um dashboard. Segundo ponto, eu vou indicar a Lovable, que é uma plataforma amável, literalmente, para que vocês possam construir ali sites para poderem ser iscas digitais de marketing. Você pode construir ali um novo site para sua empresa, você pode construir ali um aplicativo para sua empresa, você pode construir ali diversas aplicações que antes demandavam
desenvolvedores para fazerem sistemas, literalmente, que eu vou falar que é forte, mas é real. Eu sou capaz de afirmar que hoje, pelo menos 90% dos softwares do mundo podem ser replicados com uma plataforma de inteligência artificial como a Lovable. Isso é forte. 90%. 90%. Tiago, o que eles não são capazes de fazer? Talvez toda a infraestrutura ali de dados, de integrações, de automações, barreiras de segurança, que fique bem claro. Isso realmente é o nível 2, 3. Mas, sabe aquela primeira funcionalidade, por exemplo, de um CRM, que é você cadastrar um lead, colocar ele ali num Kanban, ele te fazer lembretes, ter todo o histórico? Pode ter certeza absoluta. O Lovable, quando ele teve a sua primeira rodada de captação, no pitch deck do investidor, Fonseca, ele mostrou para os fundos que queriam investir que ele era capaz de replicar um sistema avaliado na Bolsa de Nova York de mais de 5 bilhões de dólares. Caraca. Olha o poder que isso tem. E vai ser cada vez mais real e replicável. Então, a segunda plataforma que eu trouxe aqui para vocês, o Lovable. A terceira plataforma, eu estou muito em dúvida, porque eu sou um grande fã entusiasta de ChatGPT e o ChatGPT está sendo muito discriminado, posso dizer assim, recentemente, tá sendo porque rebaixado, né? Mas o ChatGPT para consultas do dia a dia, para informações práticas, dinâmicas, diárias e de forma mais ampla, ele é muito útil ainda. O Claudio vem batendo muito no ChatGPT porque ele é mais objetivo, ele é mais técnico, ele é mais profundo. Então tem essa diferença. Na terceira aqui eu vou colocar ChatGPT / Manus. A Manus AI é uma ferramenta que ela traz ali um super agente de inteligência artificial que ele vai te dar respostas que você nem ao menos fez. Como assim? Eu posso, um exemplo prático que está na minha mão, eu posso tirar uma foto dessa caneca, que pode ser um produto, por exemplo, que você vende, e eu vou mandar na Manus pedir para ela analisar essa caneca e trazer os pontos fortes dela e os pontos fracos. Só que a Manus, ela é um super agente de inteligência artificial, ela vai me trazer pontos fortes, pontos fracos, ela vai me trazer o mercado de canecas no mundo, ela vai me trazer os principais concorrentes, ela vai me trazer as cores mais vendidas e muito mais sem eu ter ao menos pedido. Só que ela vê que todos esses pontos geram valor sobre a minha demanda. E é quando você vê ali a resposta, e literalmente, todas as vezes que eu utilizo a Manus, eu falo, uau. Peça para fazer, Fonseca, uma apresentação sobre qualquer tema. E você pode colocar lá uma apresentação comercial. É impressionante. Manus. M-A-N-U-S. Ela foi adquirida recentemente pela Meta, pelo Zuckerberg. E o que eu vou falar é histórico, né? O Zuckerberg tem um dedinho bem bom de aquisições, né? Tem. Comprou o Instagram, comprou o WhatsApp e agora comprou a Manus também. É. Caraca, vou te falar que assim, pra mim tá sendo uma verdadeira aula, tá? Te confesso que eu não conhecia a Manus, tá? E achei sensacional. Já vou pesquisar saindo daqui. Ela é incrível. E Thiago, vamos lá. Profissões do futuro, cara. O que você acha que hoje, saindo um pouquinho do âmbito do empreendedor, né? Mas para quem quer se profissionalizar e talvez se inserir no mercado de trabalho e aproveitando essa onda, né? Quais são as profissões do futuro que a IA vai proporcionar e como as pessoas podem, cara, adquirir competência para poder sentar nessas cadeiras? Excelente pergunta. E muitas pessoas me perguntam, Tiago, qual curso eu faço? Isso, eu recebo isso direto, cara. Onde que eu consumo conteúdo? O que eu devo aprender? Pessoal, aprendam a utilizar as ferramentas hoje disponíveis. Se você quer ser especialista em alguma delas, excelente. Se você quer saber utilizar várias delas, melhor ainda. Mas o mais importante hoje, Fonseca, é o coração ensinável. É uma habilidade milenar, né? O coração ensinável significa que o que eu sei até o dia de hoje provavelmente não vai me levar até os próximos níveis se eu não continuar nessa trilha de aprendizado. Se eu não chegar no C-Experience e me sentar para ouvir você da mesma maneira que eu vou ouvir a Marcela, da mesma maneira que eu vou ouvir o Geraldo Rufino. São repertórios diferentes, são experiências diferentes, são visões, óticas diferentes. E tudo isso
agrega valor para quem tem coração ensinável. Isso para a inteligência artificial funciona da mesma maneira. Desde quando, né, de fato, eu estou trabalhando com inteligência artificial dia a dia, que aí sim foi a virada ali de 2023 para 2024, muita coisa mudou. Completamente. Então, se hoje você tem uma pessoa que se apresenta como um especialista em inteligência artificial, se essa pessoa não se manter coração ensinável, ela vai ficar pelo passado. As ferramentas, as aplicações, as tecnologias estão mudando muito rápido. E ela pode, é claro, também ser um especialista em cloud, ser um especialista em humanos. Porém, veja que nem isso garante a perenidade e a perpetuidade dessa certificação. Por quê? Porque pode ser que amanhã lança o Loud, que é o concorrente do Cloud, Sim. que faz tudo que ele faz e faz ainda melhor. A gente não teve a DeepSeek, que é uma chinesa, sacudindo o mercado quando ela foi lançada. Cadê a DeepSeek? Já foi, né? Cadê? Fez um barulho muito grande, que era mais produtivo, que era mais... E aí imagina aquela pessoa que virou e se apresentou como especialista em DeepSeek. Calma lá. Então eu vejo que é muito sobre habilidades milenares, né? Realmente um coração ensinável, essa humildade, esse espírito de querer aprender. Eu gosto muito... Eu aprendi lá em 2019, no Vale do Silício, o termo lifelong learning, que é o aprendizado continuado, né? Nunca parar de aprender. Lifelong learning. Eu me apresento fortemente como um lifelong learning. Aprendo a cada dia com cada pessoa com que eu encontro. Então, é sobre isso. Se eu puder falar um nível acima, que eu vejo que hoje eu já identifico como características, vamos dizer, mais específicas aí das pessoas que estão no meio de inteligência artificial, é a característica de criação de infraestrutura de inteligência artificial. Como que uma pessoa se desenvolve? Realmente é sabendo muito sobre modelos de negócio e como aplicar a inteligência artificial sobre eles. Então não é sobre o cara ser mais só técnico ou o cara ser só mais visão, operação, estratégico. É o cara começar a unir. A pessoa que tiver essas duas características muito bem desenvolvidas, a parte técnica com modelos de negócio para colocar a inteligência artificial de pé, poxa, vai voar muito forte. Eu hoje venho cada vez mais buscando esse tipo de especialização. Porque a parte de modelo de negócio, pô, já fui executivo de multinacional, já quebrei negócio, já vendi 2 empresas, eu tenho muito forte. A parte técnica, a barreira com a inteligência artificial baixou muito, eu não sabia desenvolver. Hoje eu crio um sistema para você que agora em questão de minutos. Você usa IA para desenvolver IA, né, cara? IA para desenvolver IA. Isso é muito legal. Então, quanto mais essas características vão se unindo, mais você vai conseguir enxergar as oportunidades. E é claro, tem pessoas ali que são extremamente técnicas para segurança, para base de dados, para integrações, que elas vão continuar a ser muito bem utilizadas. Mas, antigamente, parece que eu estou falando de muitos anos atrás, né? Mas é 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu precisava de um desenvolvedor muito sênior para fazer um tipo de integração. Sim. Sabe o que eu faço hoje? Eu pergunto para a IA como que eu faço aquela integração. Eu mando print. Estou travado nessa tela. E agora, o que eu faço? Ela faz. Ou o Cloud Code, o Cloud Cowork, eu peço o próprio agente para fazer isso no meu computador como se estivesse fazendo um acesso remoto. Então a gente está em níveis absurdos. Por isso que os desenvolvedores que utilizam inteligência artificial hoje, eles têm até 70% mais de produtividade do que os que não utilizam. Aquela galera que codava, que era, poxa, muito caro de mercado, difícil acesso, essa galera teve que abaixar um pouco a guarda ali, teve que ser um pouco mais humilde, porque a inteligência artificial acelerou muito o processo para várias outras pessoas também poderem fazer tão bem quanto aquelas pessoas faziam. E eu acho que, assim, de tudo que você falou agora, né, o maior ensinamento é esvazia o copo e vai aprender, né? O mercado de IA, na minha visão, é o próximo momento, é o próximo boom. Não, né? Já está sendo, né, o boom do momento. E eu vejo que muita gente tem um preconceito, né, sem antes tentar entender e utilizar a IA a seu favor, né? Então, antes de pensar que a IA veio para destruir ou que veio para ocupar qualquer posto de trabalho, cara, traz ela pro teu lado, né? Faz dela a tua melhor amiga. Faz ela da sua melhor amiga, faz ela do seu copiloto, faz ela do seu piloto principal e você vai ser o copiloto dela. De alguma forma, utiliza. Rala o joelho.
para poder aprender e evoluir. No palco do Sea Experience, mais uma vez, eu não tenho dúvida que todos que vão subir naquele palco, de alguma maneira, estão utilizando inteligência artificial. Com certeza absoluta. De alguma maneira, estão potencializando seus resultados. Tive recentemente com o Geraldo Rufino e ele falando sobre inteligência emocional plugada com inteligência artificial. Olha isso, que incrível, né? E o Geraldo Rufino, eu falei com você, para mim foi um dos grandes acertos do evento, não tem dúvida nenhuma. Pessoal, quem não conhece, para só sentir o gostinho do que vai ser esse evento, pesquisa aí, Geraldo Rufino. Precisa, viu? É uma das mentes mais brilhantes do Brasil. Pessoa, empreendedor, visionário. Não perca essa oportunidade. Eu não lembro quando foi a última vez que o Geraldo Rufino veio a Belo Horizonte, nem quando ele vai voltar, porque a agenda do homem não, foi difícil, cara, conciliar. Apertadíssimo. Eu quase tive que mudar a data do evento só para receber ele aqui em Belo Horizonte. Exato. E a gente esteve recentemente no evento em Petrolina palestrando junto e ele falou, Thiago, como a gente une inteligência emocional com inteligência artificial, como que faz disso algo ainda maior, eu fiquei, caramba, que incrível a visão de pensar, né, como ir conectando mais uma vez. Geraldo, pô, já tem aí uma experiência bem avançada, uma longa trajetória e tá bebendo água da fonte a cada dia. Sentou do meu lado, a gente trocando ideias sobre IA e ele querendo aprender, querendo entender cada vez mais. É sobre realmente esvaziar o copo a cada dia, a cada encontro, a cada novo contato, porque muito se fala, né, Fonseca? Talvez a gente tenha que estar cada vez mais em mesas que nós possamos ser os menos inteligentes, se assim a gente possa falar, para poder estar sempre... Eu concordo, cara. Né? Eu concordo. E eu acho que a grande característica do líder não é falar, né? É ouvir. Observar. Exatamente. Interpretar, absorver, conectar com o negócio dele e principalmente servir. Com certeza. Servir ao próximo. Com certeza. E eu vou falar, viu, pessoal? Que pancadaria de conteúdo, tá? Acho que mais 1 hora de podcast seria pouco, né? Mas assim, eu vou deixar aquele gostinho de quero mais para vocês. E se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais do Thiago falando sobre inteligência artificial, vai ser no dia 26 de maio, no Sea Experience aqui em Belo Horizonte. O Thiago vai estar presente, vai estar participando com a gente do nosso painel, né? Então, vamos ter muita troca, vamos falar bastante de inteligência artificial. E não só, né, o nosso painel, mas o Thiago também, acredito que vai estar presente no nosso coquetel também. Se Deus quiser, estaremos lá. Então, quem quiser se conectar, tá mais próximo do Thiago, absorvendo mais informações, dia 26 de maio em Belo Horizonte, o link tá na descrição. E, Thiagão, vamos ter que encerrar, né, pelo tempo, mas, cara, tem muito conteúdo ainda. Te confesso que eu tô impressionado, acho que você trouxe muita coisa que nem eu imaginava, né? Vou sair daqui pesquisando e vou te aborrecer bastante ali no WhatsApp, tá? Cara, obrigado pelas contribuições e fico feliz de saber que também temos uma mente tão brilhante aqui em Belo Horizonte, né, cara, no nosso quintal. Obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer ao Fonseca, parabenizar por esse movimento, né, do C-Group, o C-Cast e o Sea Experience, movimentos que geram conexões, essas conexões geram transformações, consequentemente negócios, mudanças de vidas, né, achei isso incrível. E para você que ainda não tomou essa decisão de participar ou não do Sea Experience, eu tenho uma provocação para você. Opa. O Sea Experience, ele tem um valor que você tem que investir. Para tudo na vida, você tem que pagar um preço para conquistar um próximo nível. Só que esse preço, ele é limitado. Sim. Você vai pagar o valor X para estar lá no dia do evento, certo? Isso você sabe. Agora, o que você não sabe é quanto você vai poder multiplicar esse valor indo neste evento. Exatamente. E olha que ponto legal, cara. O meu maior exit, tá? Eu vendi uma empresa há um tempo atrás por 10 milhões de reais. O meu maior exit, eu conheci o meu sócio dentro de um evento. Dentro de um evento. Exatamente. O meu primeiro investidor foi dentro de um evento também, assim como esse. E se eu for falar aqui várias outras histórias, através de eventos como esse. Pensa, pessoal, que esse tipo de evento é onde pessoas estão buscando o que você está buscando. Exatamente. E é isso, né? O pessoal ali tá com a carinha triste porque a gente vai encerrar. Estão gostando do conteúdo? Pessoal, então, ó, se vocês gostaram, deixa o like,
compartilha e, ó, atenção, porque ao longo do podcast tem grandes insights e tem os prompts também, tá? Então, volta um pouquinho o vídeo aí para entender as regras e lá cobrar o Thiago o prompt das 3. São 3 prompts, né? 3 ferramentas, 3 prompts. E eu vou deixar o link para eles poderem também acessarem essas 3 ferramentas que a gente falou aqui, então. O Cloud, o Lovable e a Manus AI, exato. Me sigam nas redes sociais, Thiago com TH, fsilva.ia, de inteligência artificial, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E eu acabei de lançar um canal no YouTube também, a gente pode inclusive fazer a collab desse episódio aqui. Com certeza. Que é Thiago Silva IA na Real, inteligência artificial na real. Toda semana tem novos conteúdos lá, inclusive gravei aqui hoje, vai estar presente no nosso canal. Ou seja, IA na prática sem mimimi. É isso aí. Thiagão, obrigado. Prazerzaço. Prazerão te receber. Obrigado. Pessoal, é isso e até o próximo episódio do Cicast.